Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal Pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade a essa série de estudos que se chama Cronologia dos Evangelhos. Estamos destrinchando a caminhada do Senhor Jesus aqui na Terra, aprendendo de cada milagre, de cada texto expositivo, aprendendo de cada ensino, de cada parábola, tirando o que precisamos da palavra de Deus, analisando para pôr ela em prática e poder então transmitir o reino de Deus às pessoas que estão hoje precisando. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu te peço, converta-se em um canal de bênçãos do Senhor. Compartilha esta mensagem com seus familiares, com seus amigos. Inscreve-te no canal, dá like, e compartilha, principalmente para que o YouTube reconheça que o vídeo é bom e precisa ser transmitido. Então, para o dia de hoje, temos um estudo de uma passagem que é bem conhecida, que é a passagem da mulher adúltera, aquela que queriam apedrejar, e Jesus nos trouxe um ensino maravilhoso com esse milagre, porque eu considero um milagre do Senhor, essa mulher haver ficado viva nesse momento, tá bom? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 8, a partir do versículo de número 1. E a palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Glória a Deus, meus queridos. Agora vamos entrar de cheio aqui. Vamos analisar esta passagem e vamos tirar o que a gente precisa aprender, tá bom? Bom, Jesus, ele está em Jerusalém durante ou logo após a festa dos tabernáculos, tá bom? Um dos momentos mais importantes do calendário judaico. A gente já viu em capítulos anteriores e falou sobre a festa dos tabernáculos, tá bom? Então pode entrar aqui na nossa linha de tempo de vídeos e poder assistir o vídeo da festa dos tabernáculos, tá bom? É nesse contexto de celebração e expectativa messiânica que os fariseus e mestres da lei tentam armar ciladas contra Jesus. Eles trazem uma mulher surpreendida em adultério, forçando-a a ficar em pé diante de todos. Dificilmente
um casal era pego no ato de adultério. Imaginamos que se o homem que em momento algum foi acusado fazia parte da conspiração ou não, né? De acordo com a lei, ambas as partes culpadas deveriam ser apedrejadas e não apenas a mulher. Mas o que a gente está vendo aqui é que só a mulher ia pagar as consequências do adultério. Primeira injustiça. É um tanto suspeito que o homem tenha sido liberado. Os escribas e fariseus, eles trataram a questão de maneira brutal, interrompendo Jesus enquanto ensinava e empurrando a mulher para o meio do povo. Eles não estavam preocupados com a justiça ou com a restauração da mulher. Queriam, na verdade, armar uma armadilha para Jesus. Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, estaria indo contra a lei de Moisés. Se aprovasse o apedrejamento, poderia ser acusado diante das autoridades romanas e não poderia aclamar-se como perdoador de pecados. Então, se a gente vê esse contexto aqui, Jesus estava apertado pelo pescoço. Se tomava uma decisão, era contra ele. Se tomava outra, era contra ele. Mas vamos ver o nosso Deus. Nosso Deus, meus queridos, ele nunca perde uma batalha. E estar nas filas de um Deus que nunca perde, é que você não vai perder também, nunca nenhuma. Então vamos lá. Olha o que está escrito no livro de Levíticos, no capítulo 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Que falava a lei. Mas também falava em outro livro do Antigo Testamento, Deuteronômio 22, 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Então, na lei estava bem estabelecida que o ato de adultério consumado merecia a morte, tá bom? Só que aqui já vemos uma injustiça. A mulher não estava cometendo adultério sozinha. Tinha um homem por meio ali, minimamente. Então, se ela foi surpreendida em flagrante, o homem também foi surpreendido. Por que não levaram? Por que não levaram o homem também até Jesus para definir a situação? Eles liberaram o homem. Incluso a gente pode pensar que ele também formava parte da conspiração, para poder armar uma cilada. Então, eles não estavam interessados nem na justiça, nem na restauração da pessoa. Ao contrário, eles queriam matar uma pessoa injustamente, deixar outra livre e armar uma armadilha contra Jesus. Se ele falava que sim, ele poderia ser acusado diante das autoridades romanas como incitador de uma morte e ele não poderia se autoproclamar perdoador de pecados, como Jesus estava autoproclamando. E se ele falava que não podia ser apedrejado, então ele ia contra a lei de Deus. Então, que coisa, hein? Jesus, com sabedoria divina, inclina-se e começa a escrever no chão com o dedo. O que ele escreveu, o texto não revela, mas o gesto em si já demonstrava calma e domínio da situação. Existem várias interpretações do gesto de escrever no chão. Entre elas, primeira interpretação, escrita dos pecados.
Alguns acreditam que Jesus estava escrevendo os pecados das pessoas presentes, ou pelo menos dos acusadores, para lembrá-los de suas próprias falhas. Outra interpretação, outra teoria, escrita dos nomes dos acusadores. Existe uma passagem que encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 13, onde está escrito: O Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Então você pensa também que Jesus pode estar escrevendo o nome dos acusadores para que eles, como mestres ou intérpretes da lei, soubessem e lembrassem desse versículo que se encontra no livro profético de Jeremias. E outra é ganho de tempo e reflexão. Jesus poderia estar escrevendo, fazendo alguns escritos ali para ganhar um pouco de tempo e pensar o que poderia fazer. O ato de escrever pode ter sido uma forma de Jesus ganhar tempo para que os acusadores refletissem sobre suas atitudes e reconhecessem a própria culpa antes de responder diretamente à pergunta sobre a mulher. Então, Jesus estava dando tempo de arrependimento para eles. O mestre, conhecendo o coração e pensamentos dos que o rodeavam, manteve-se tranquilo e, devido à insistência, proferiu seu veredito, mas não foi o que os fariseus e escribas esperavam. Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Todos aqueles homens, ao serem colocados diante de um espelho, viram-se sujos. Talvez pela primeira vez tenham percebido o quanto são pequenos e pecadores. E um a um largaram suas pedras, não tendo coragem de ser o primeiro a se confessar perfeito. Levaram consigo um coração desconcertado e consciente de sua impureza, porém ainda duro demais para aceitar a maravilhosa graça de salvação. E a mulher adúltera, pega em flagrante em um pecado contra Deus e contra seu próprio corpo, humilhada por ter sido carregada pelas ruas da cidade por aqueles homens raivosos, prontos para feri-la ou matá-la, mas também resignada já diante da situação. Afinal, ela já sabia qual seria a punição antes de cometer esse erro. A surpresa dela foi que aqueles homens, protetores da moral, a levaram para ser julgada por outro. Provavelmente em seu coração já havia consciência de arrependimento. Sua confissão era pública e sem necessidade de palavras próprias. Era o solo perfeito para a boa semente do Senhor. Diante daquele homem manso e suave, estava ela lá, humilhada, sem coragem suficiente para levantar os olhos para o seu juiz. Ouvindo suas palavras, talvez tenha pensado que a arrogância de seus acusadores era tanta que logo sentiria as pedras em seu corpo. Mas apenas ouviu passos silenciosos da consciência humana afastando-se. Quando enfim cria coragem para levantar os olhos, viu em sua frente o seu Salvador.
mas ainda faltava no seu coração ser salvo. Aquilo não poderia ser uma licença para continuar pecando. E endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nesse momento, ela percebeu que o único que podia condená-la estava em sua frente e que não o fez. Ele, Jesus, era o único que não tinha pecado e por isso poderia apedrejá-la, mas não o fez. Ele a perdoou e deu-lhe um mandamento a seguir: não pecar mais. E também lhe mostrou que o que fez no passado foi apagado e que a partir daquele momento ela tinha uma nova vida. Talvez naquele momento, movida pelo amor, tenha tentado reconciliar-se com o marido. E tenho certeza que depois daquele dia ela não pecou mais. Penso que somos muito parecidos com essa mulher e também com seus acusadores. Com seus acusadores porque temos a mania infundada de acharmos irrepreensíveis, capazes de sermos promotores dos outros, sejam cristãos ou não. Temos a ilusão da perfeição até nos depararmos com Cristo, com o qual ainda tentamos nos justificar, nos auto-justificar com diversos argumentos humanos e do qual recebemos a mesma confrontação. Olhe para si mesmo e, se em ti não há erro, acuse-a. E saímos desconcertados, pois não conseguimos esconder nosso erro daquele que conhece cada centímetro de nosso coração. Eu imagino que quando Jesus falou isso aos acusadores, rapidamente o Senhor colocou na mente de cada um tudo o que fizeram de errado na vida. Foi como um filme que passou por entre, e como eles poderiam, até pior, estar no lugar da mulher, porque o que se faz em segredo só Deus vê. Muitos dos que estavam ali já deveriam haver sido apedrejados há muito tempo atrás. Mas, infelizmente, foi a pobre mulher que foi achada. Foi a pobre mulher que foi encontrada e seu pecado feito público. Agora, nos parecemos com essa mulher também. Por quê? Pois muitas vezes conhecemos a vontade de Deus, sua lei, e teimamos em transgredi-la. Até que somos descobertos e humilhados por aqueles que querem apenas testar o nosso Senhor. Recebemos de Deus o perdão e nosso coração chora de vergonha, alegria e amor, com a promessa de que nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor, e com a convicção de que com Cristo não pecaremos mais. Nós nunca podemos condenar alguém porque pecou, nem tampouco atirar pedra em alguém que erra. Todos nós, como aquela mulher, poderemos ter a vida completamente transformada por causa do amor e da misericórdia de Deus, que se expressa por meio de alguém. Muitas vezes a nossa conversão depende do acolhimento e da compreensão de algumas pessoas que nos revelam a face da misericórdia de Jesus. Se Jesus tivesse deixado que apedrejassem a mulher adúltera, ela com certeza não teria se convertido.
Todos nós que desejamos seguir Jesus, precisamos aprender a compreender as fraquezas do nosso próximo e ao mesmo tempo ajudá-lo a encontrar o caminho novo que o Senhor abre por meio da lei do amor e da misericórdia. Esta, meus queridos, é uma história poderosa de amor, perdão e graça de Deus. Embora as pessoas possam tentar usar nossos pecados e fraquezas contra nós, Deus está sempre nos dando uma chance de redenção. Ele não se preocupa com o nosso passado, mas sim com o nosso futuro. Deus está sempre nos dando uma nova chance de recomeçar e nos tornarmos quem Ele sempre quis que fôssemos. Quando sofremos algum tipo de acusação, Deus está lá para nos defender. Se nos sentimos perdidos, Deus nos guia de volta ao caminho certo. Quando estamos machucados, Deus nos cura. Seu maior desejo é nos ver vivendo vidas santas e abundantes, cheias de alegria e paz. E Ele nos capacita a alcançar isso através de seu amor e graça transformadora. Com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo. Glória a Deus, meus queridos. Gostaram do estudo de hoje? Olha, esse é um estudo que fala muito sobre julgamento. Cuidado, nós temos uma trava em nossos olhos. Não tentemos tirar o cisco do olho alheio. Vamos tirar nossa trava primeiro. Que nosso conselho não seja de julgamento e seja de amor, de misericórdia. Todo mundo erra, você errou, eu errei, todos erramos. A única diferença é que muitos dos nossos pecados são privados. Ninguém vê, mas Deus vê. E quando você quer atirar pedras contra alguém, lembra das palavras de Jesus. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ou seja, se alguém aqui nunca fez nada, então tem o direito de atirar. Que todos sabemos que o único que não fez nada foi Jesus, né? E Ele perdoou. Então por que a gente não vai perdoar? Porque perdoar não significa estar a favor do pecado. Simplesmente que a pessoa tem direito sim a se reconciliar com Deus. A pessoa tem direito a ser transformado, a se curar dessa situação. Tá bom? E vamos sempre, antes de fazer alguma coisa, pensar se isso é de agrado ou não do Senhor. Muitas vezes transgredimos a sua lei conscientemente. E aí, depois que vem, quais são as colheitas e consequências? Humilhação, pecado exposto. O diabo se agrada disso, muito, mas esse dia o inimigo foi envergonhado e o Senhor foi exaltado. Glória a Deus. Então, meus queridos, vamos a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia em que a Tua palavra foi pregada. Pai, que esta palavra chegue ao coração desse irmão e dessa irmã, que eles consigam se autoavaliar, que eles consigam tratar os pecadores expostos com amor e misericórdia, e que esta mensagem transcenda para outras pessoas que precisam de Teu amor, de Tua misericórdia, Teu perdão. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, feliz por haver te trazido hoje a palavra de Deus. Nos vemos no próximo estudo. Que a paz do Senhor seja com vocês e a sua família.